Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, né? Se a gente puder estar abrindo, se os irmãos puderem abrir comigo ou ligarem as suas Bíblias aí, em Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Enquanto os irmãos procuram aí, localizam, eu não posso deixar de compartilhar minha alegria com os irmãos. Deus sabe o tanto que eu jejuei, o tanto que eu orei e o tanto que eu sonhei com um dia que a minha família aqui ia estar aumentando. E hoje eu tenho um pouco mais da minha família aqui comigo. Ainda faltam 2, mas Deus vai prover isso aí. Vamos lá, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa palavra fala do coração do homem, no geral. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês e que vocês refletissem apenas por um instante mesmo, que com certeza vocês já pensaram nisso. Vocês já se perguntaram como será após a morte de você, de cada um de vocês? Como vai ser após a morte? O que vai acontecer? Será que você vai para o céu? Será que você vai para o inferno? Será que simplesmente você deixa de existir? Será que você vai passar no purgatório e vai ficar um tempo lá até pagar os seus pecados? Ou será que você vai ter um lugar no céu de acordo com aquilo que você fez de bom ou de ruim? Eu acredito que a nossa existência é muito mais do que esse sopro de vida que a gente tem aqui. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, os irmãos, já fiz duas pregações aqui, os irmãos sabem que eu vou citando versículos no meio aí, tá? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa vida é muito mais do que a gente está vivendo aqui. A gente tem visto muito sofrimento, pandemias, lugares que vulcões estão devastando cidades inteiras. E eu queria dizer para vocês que existe sim um lugar melhor. Em Apocalipse 21, do 3 ao 5, diz assim: então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É uma promessa de Deus para a gente, para todo aquele que nele crê. Agora, se você acredita que vai para um lugar bom, porque faz coisas boas, eu sinto muito te dizer, você não é bom. Nós não somos bons. E às vezes o que a gente acha que fez de bom pode não ter sido tão bom assim. E às vezes quando a gente fez algo de bom, será que a gente não fez por próprio benefício, para poder se destacar perante alguma coisa? Será que a gente não fez para poder ter alguma outra retribuição aqui mesmo? Tem até uma figurinha na internet que mostra, o cara dando comida para um casal de mendigos que estava e batendo uma selfie junto do lado. Ele já recebeu a recompensa dele. Algumas pessoas vão achar aquilo fantástico. Então ele não fez porque é bom, ele fez porque ele queria ser visto como bom. Vou contar uma história para vocês. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei para ela, você acha que você vai para o céu? Ela pegou e me respondeu assim, eu acho que eu vou. Eu não sou uma pessoa ruim, Deus é muito bom, Deus é misericordioso. Só que eu peguei e falei assim com ela,
A gente sabe que Deus é amor, que Deus é misericordioso, mas parece que a gente ignora que Deus também é justiça. E o fato de você não ser uma pessoa má não quer dizer que você é uma pessoa boa. Quer dizer que você é uma pessoa neutra. E para mim, neutro é uma pessoa má, que é aquele que não se importa com nada que está fazendo. Nós todos somos maus. E como diz, né, Jeremias 17, nós agimos pelos nossos próprios interesses. É fácil a gente ser generoso quando a gente tem muito. Está sobrando, é muito fácil a gente ser generoso. É muito fácil a gente ser calmo quando não tem nada para estressar a gente, quando está tudo em paz, quando não tem problema nenhum. É fácil a gente ser feliz quando a gente não tem problema. Tudo é fácil quando tudo vai bem na nossa vida. Tudo fica muito mais fácil. Com certeza você já ouviu falar de Jesus, já ouviu falar, né, que ele morreu para nos salvar, mas você já se perguntou por que nos salvar? Eu creio que você só vai entender quando você souber quem é você de verdade. Uma vez eu perguntei uma pessoa, né, por que Jesus morreu na cruz. Essa pessoa não frequentava uma igreja evangélica, mas ela tinha uma noção de cristianismo. E aí eu perguntei para ela, e me falou assim, porque antigamente as coisas eram difíceis e Jesus veio para facilitar a nossa vida. A gente sabe que para a nossa salvação a gente tem que entender por que Cristo morreu na cruz. É isso que vai fortalecer a nossa fé. E isso naquele dia, sinceramente, me cortou o coração. Porque eu vi que a pessoa não sabia, ou seja, ela estava muito mais longe da salvação dela. E aquilo ficou na minha cabeça durante muito tempo. E a gente se conhecer é fundamental para a gente entender o que a gente faz de errado e o que a gente tem que melhorar. João Batista, antes de Jesus, né, que veio anunciando, abrindo o caminho aí, ele pregava, arrependei-vos, pois está perto o reino dos céus. Jesus, no início do seu ministério, pregou, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Pedro pregou, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. A gente pode ver que esse arrependei-vos é uma parte fundamental. Essa salvação que Cristo nos dá, ela precisa de um arrependimento. E como é que você vai se arrepender sem você saber quem você é, para saber o que você fez de errado? Em Marcos, capítulo 2, versículo 17, está assim. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, mas sim pecadores. Às vezes alguém pode não ter entendido, mas quando Jesus disse que os sãos não precisam de médico e sim os doentes, ele quer dizer o seguinte, aquele que sabe que é pecador, esse é o doente, esse é o que sabe que é doente. Porque muitos naquela época, os doutores da lei, eles se achavam santos, que não tinham pecado. E Jesus deixa muito bem claro, eu não vim para esses que acham, eu vim para aqueles que entendem que precisam de um arrependimento, que precisam de um Salvador, que reconhecem que são pecadores. Eu queria saber se de vocês, assim, pensem com vocês aí. Vocês já fizeram uma autoanálise sobre o comportamento e atitude? Quais as desculpas que você inventa para você mesmo, para fazer alguma coisa que é errado, ou para não fazer algo que é certo? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando está com raiva? Quem é você quando está difícil conseguir aquilo que você mais deseja? É nessa hora que o interior do homem vai se revelando. Se você fez essa autoanálise, assim como eu, você vai entender que nós não somos bons. E muitas vezes nós agimos realmente pelos nossos próprios interesses.
As nossas atitudes dizem quem nós somos e não nossas palavras. Falar que te amo é muito fácil, demonstrar o amor é muito difícil. A palavra amor é uma palavra banalizada, que todo mundo usa a qualquer momento e não sabe nem aquilo que é o sentimento verdadeiro daquilo. Você pode falar que ama sem estar verdadeiramente amando. E às vezes a gente não percebe o nosso pecado. E se você não for sincero com você mesmo, você nunca vai reconhecer isso. Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele é ateu, e de vez em quando ele chama lá no WhatsApp para a gente conversar alguma coisa e tal. E uma vez ele falou comigo que não precisava de Deus para ser bom. E aí eu fui conversando com ele, e aí eu comecei a perguntar a ele, tentar tirar alguma coisa dele. E aí ele me respondeu assim, eu perguntei para ele, né? Nunca você tirou vantagem de nada? Você tem certeza que você sempre foi bom assim? Uma coisa é você fazer uma bondade de vez em quando, outra coisa é você ser bom de fato, a maior parte do seu tempo, vamos dizer assim. Você nunca tirou vantagem de nada? Aí ele é responsável pelo descarregamento de mercadoria quando chega na empresa dele. E aí eu conversando com ele e tal, ele pegou e falou comigo assim, eu não faço nada de errado, não. Tem um caminhoneiro que às vezes chega lá e eu converso com ele lá. Se ele me der um troco lá, eu passo ele na frente. Eu ajudo ele e ele me ajuda. No entendimento dele, ele me ajuda e eu ajudo ele. Eu virei para ele e falei assim, cara, você já parou para pensar que esse dinheiro que você está pegando dele aí, ele pode estar deixando de fazer uma refeição para voltar mais rápido para casa porque tem alguém doente? Ele, pensando por esse lado, mas pois é. Por enquanto ele estava inventando uma desculpa para ele mesmo, para fazer aquilo que ele queria, porque era uma vantagem. O consolo dele era dizer que era bom para o outro também. Mas ele não sabe a real situação do outro. Então ele passava na frente para o outro falar que estava precisando. E depois disso ele ficou um tempo parado, ficou pensando e tal. Agora, né, depois de tudo que a gente leu, se mesmo assim você ainda não entendeu que nós somos maus, eu acho que a melhor forma da gente entender isso é a gente procurando saber o que Deus diz que somos. Afinal de contas, Deus é o Criador. E aí, eu vou fazer uma comparação com o texto bíblico e com o comportamento humano que a gente consegue observar facilmente. Então eu vou comparar aqui o manual do fabricante, a Bíblia, com o comportamento do ser humano. Em Mateus, capítulo 15, versículo 19, diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. A palavra diz que do nosso coração sai isso tudo. E às vezes se a gente for comparar, se a gente for analisar o comportamento humano, vocês já perceberam como é que violência, que o ser humano gosta de violência como forma de entretenimento? Vinícius, como assim? Tem o MMA lá. Já repararam aquela luta de MMA? Uma coisa é você treinar para praticar um esporte, um treino, para você ter um condicionamento físico, manter a saúde. Outra coisa é você colocar duas pessoas dentro de um ringue fechado e batendo no outro para arrancar sangue. O cara corre risco de vida ali, né? De morrer ali. E praticamente você tem que humilhar o outro, porque às vezes a pessoa toma um golpe e tem uma convulsão. E isso é popular. Recentemente, agora, na Netflix, saiu uma série que chama Round 6. E a Netflix falou que oficialmente, Netflix é o maior stream de vídeos que a gente tem, e saiu, eles oficializaram que é a série mais assistida de tudo que tem lá dentro. O que é se você não viu ainda, né, o que é o round 6? Na verdade, são pessoas que vão para um lugar e nesse lugar eles têm que fazer provas infantis. E no meio dessas provas infantis que eles têm que fazer, se eles não passarem na prova, eles morrem. Então você tem Batatinha 123, que é o mais conhecido, vocês vão ver alguns memes rolando por aí, que é uma bonequinha que vira
e se ela virar para ver e alguém estiver mexendo, toma tiro na cabeça. É a série mais assistida na Netflix. O ser humano gosta disso. Então, o ser humano gosta de ver uma série, novela, onde que tem traição, onde que tem caso, tudo misturado. E é isso que atrai o pessoal. Aí você vai falar assim comigo: ah, Vinícius, mas isso aí são pessoas já mais velhas, que, né, viveu no mundo, não teve uma instrução e tal. Em Provérbios 22:15 diz assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Bebês são facilmente subornados. Você consegue subornar uma criança se você der uma coisa que ela vai querer muito, ela é capaz de fazer alguma coisa errada. Não sei se vocês já tiveram, né, a oportunidade de brincar com uma criança com a chave, balançar a chave na frente dela assim, e ela gosta daquela chave, aí você dá ela um pouquinho, ela fica lá virando. Na hora que você pega a chave de volta, ela fica nervosa. E ela começa a espernear, ou quando ela quer muito uma coisa, ela começa a espernear. Se o pai pegar, ela começa a dar soco para tudo quanto é lado. Se aquela criança tivesse a força de um homem, você ia ficar bem machucado. Você ia ficar bem machucado. E isso está dentro do coração. Não estou dizendo né, porque a criança tem a sua pureza, lógico, mas uma vez que no jardim do Éden foi comido o fruto do bem e do mal, nós também temos o mal dentro de nós. E é só Cristo que pode nos libertar disso aí. Complementando o texto aqui, repetindo, né, Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A gente pode observar pelo comportamento humano. Vocês já repararam que a gente precisa de educar a criança para viver em sociedade? A gente precisa falar, isso pode, isso não pode. Se nós fôssemos naturalmente bons, a gente não precisava de ensinar nada não, hein? A gente podia deixar que ia tranquilo. Nós precisamos de governos que coloquem leis e façam cumprir aquelas leis. Fala que ninguém vai ser preso mais, que não vai acontecer nada para você ver. Como é que dobra o número de problemas que a gente tem. Eu creio que depois disso você realmente está entendendo que nós somos maus e nós precisamos de um Salvador. Mas aí você está se perguntando assim, não, beleza, então se eu me arrepender e começar a fazer coisas boas, eu vou para o céu, está garantido lá. Mas não é por aí. De vez em quando, lá perto de casa, a gente faz uma caminhada. Não porque eu preciso, tá? Mas a gente faz uma caminhada. Aí vai eu, a Camille, minha filha, a Solange, minha esposa, e a gente estava conversando lá e tal, e a Camille tem 6 anos, ela vira para mim e fala assim, papai, eu vou para o céu? Como é que você responde muita coisa assim para uma criança de 6 anos, né? E aí eu sou do tipo de pai que eu gosto de ver o raciocínio e até onde que ela entende as coisas. E eu voltei uma pergunta para ela, é claro. O que você acha? Até para dar tempo de eu pensar o que eu ia responder para ela, porque eu não sabia o que eu ia responder naquele momento. Então, ela falou assim, pai, eu acho que sim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa legal. Eu falei assim, filha, graças a Deus que você é uma boa pessoa, que você é uma pessoa legal. Só que nós somos salvos pela fé. Nós fazemos o bem não para a gente ser salvo. Nós fazemos o bem porque nós somos salvos. Porque é o momento que você é salvo, que você entende o seu arrependimento, que você se arrepende e que você quer mudar de vida, aí sim você começa a fazer o bem. Nós somos salvos pela fé. Em Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que eu digo como fé, não é só achar ou ter certeza que Jesus existe, ou que Deus existe. Para te mostrar isso, lá em Tiago, capítulo 2, do 17 ao 19, diz assim,
Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas minhas obras. E agora que é o mais pesado um bocadinho. Ó. Se você crê que existe um só Deus, muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então acreditar por acreditar que existe, os demônios creem. E qual que é a diferença dos demônios para aqueles que vão ser salvos, se todo mundo crê? É a mudança de vida. É a mudança de comportamento. Quem crê verdadeiramente em Jesus, crer verdadeiramente em Jesus, quer dizer o quê? Quer dizer que você reconhece que é pecador, se arrepende e muda a forma de viver. Os pecados que antes você se alegrava, hoje te trazem tristeza. A sua vida tem que mudar. Você não pode falar que... Você pode até falar, mas não vai ser verdade. Assim como falar que ama e também não ama. A prova, uma das provas que nós somos salvos, é porque antes o seu pecado, aquilo que você fazia de errado, hoje te dá nojo. Hoje, se você fizer alguma coisa que seja num impulso, você fica com aquilo: ó, Senhor, me perdoa, eu fiz errado, e se arrepende. E arrependimento não é remorso. São coisas diferentes. O arrependimento só é comprovado a partir do momento que você muda de vida. E é isso que a gente tem que buscar. E em João 3,3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Isso Jesus era num diálogo com Nicodemos, e Nicodemos até pergunta para ele: mas como assim? Pode, por acaso, um homem voltar para o ventre da sua mãe? Isso quer dizer o quê? O novo nascimento quer dizer que aquela pessoa que pecava, que tinha prazer no pecado, ela deixa de fazer isso, e ela se torna uma nova pessoa. E é isso que vai definir se você é salvo ou não. Jesus não morreu em vão. Ele morreu para salvar os nossos pecados. Antigamente, no Antigo Testamento, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. No Antigo Testamento, o que acontecia? O pessoal tinha que sacrificar animais. Alguém tinha que pagar o preço por tal pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o Cordeiro. Que ele foi o sacrifício vivo. Ele foi o sacrifício. Ele é a pessoa mais importante, a única que tinha condição de perdoar o pecado de todo mundo. Por isso que ele teve que morrer. Concluindo, né, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Pode abaixar sua cabeça, se você quiser se ajoelhar. Que você tenha uma conversa agora com Deus no seu pensamento. Que você possa ser sincero com você e com Deus. Que você possa pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Que você possa dizer para Deus: Senhor, eu reconheço o meu pecado. Eu sei que sou pecador, Senhor. E eu reconheço, Senhor, que o Senhor morreu para me salvar, para nos salvar. E isso, Senhor, me faz ver ainda mais o seu amor por mim. Porque mesmo sendo pecador, mesmo, Senhor, te ignorando em muitos momentos, mesmo não sendo fiel a Ti, buscando fazer a Tua vontade, o Senhor morreu por mim. Então, diga para Deus, pode ser que você não tenha uma outra oportunidade na sua vida, e pedir a Deus que seja sincero: Senhor, se isso que Ele falou for mentira, eu quero que o Senhor me mostre a verdade, Senhor. Se você realmente quer ir para o céu, converse com Deus nesse momento. Peça a Ele que te direcione o que você deve fazer, e que se você ainda não viu um pecado, ou existe um pecado antigo que você tem que confessar, que Ele possa te mostrar esse pecado, e você possa confessar esse pecado a Deus.
E às vezes aquele peso, aquela culpa que vai ficar, que Ele possa tirar, que Ele possa te fazer estar em passos verdejantes, te guiando por águas tranquilas, refrigerando a sua alma, que Ele possa te dar descanso, que Ele possa tirar a culpa de alguma coisa que aconteceu no passado, que o Senhor possa estar restaurando os seus corações. Conversa com o Senhor. Ele é o único. Não existe outro caminho que nos leva a Deus a não ser através de Jesus. Somente Ele morreu na cruz. Ele foi o sacrifício vivo. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor possa trabalhar em nossos corações. Que o Senhor mostre o nosso pecado, se a gente ainda não se arrependeu dele, que nós possamos nos arrepender dele, Senhor. Que todos os dias da nossa vida o Senhor possa estar nos transformando. Ó Deus, que as palavras da nossa boca e os desejos do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.